Bom dia. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cair em tentação. Nós não podemos jurar por nada. As pessoas, às vezes, para demonstrar firmeza da sua palavra, eles juram. Eu juro por Deus, eu vou fazer isso. Está pecando. Eu juro por isso, por aquilo outro. Está pecando. No passado, as pessoas tinham o hábito, principalmente no interior, jurar até pelos pais. Está pecando. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Eles querem garantir a palavra deles. A maioria dos que juram, inclusive, não cumpre o juramento, não honra o juramento. Eu juro que eu vou fazer isso, fazer aquilo, está pecando feio. Então não tem que jurar de maneira nenhuma. Nossa palavra não está assim. Eu vou fazer, eu vou dar, eu vou assinar e acabou. Não vou. Não vou. E acabou, não quero, não posso. Não é não. Sim, assim, o cristão tem que ser assim. É não ou sim. Juramento, não. Não, você jura? Não tem negócio de jurar. Nos tribunais, eles têm o ato de, principalmente nos americanos, em outros países, de fazer a pessoa ter que colocar a mão sobre a Bíblia e jurar, jura e dizer a verdade. Está errando, está pecando. E aquela pessoa que coloca a mão sobre a Bíblia e afirma que jura, está pecando. Não tem que jurar por nada. Eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade. Ou eu não vou dizer. Mas você jurar? Não. Não. Nós falamos a verdade. Nós somos luz. Mas a nossa palavra tem que ser o bastante. A nossa palavra tem que ser o suficiente. Se a nossa palavra não for o suficiente, então não importa mais. Então não adianta. O nosso juramento também nada vale. Não tem que fazer porque jurou, não. Ninguém faz. Então cuidado com essa questão de jurar. Quando você está jurando, entenda. Você está pecando. Tá? Não se assim, por quê? Para não cair em condenação. Quem jura cai em condenação. Pecado. Condenação eterna. Sofrimento. Vergonha e desonra eterna. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo e em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, será perdoado. Eu sempre lembro as pessoas quando a Bíblia se refere a presbítero, é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que bispo, que tudo. Bispo, presbítero, estou adicionando na Bíblia, entendeu? É simplesmente supervisores de igreja, obreiros do Senhor. Então o que ocorre? Se alguém está sofrendo, vamos orar por ele, vamos orar por aquela pessoa. Alguém está alegre, está feliz, eu tenho boa notícia, tudo bem, cante louvores, né? Louvar não é músicas mundanas aí, porque são músicas mundanas para mim, onde que só falam delas mesmas, que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro na vida. Não. Louvar é louvar a Deus, agradecer a Deus, exaltar, glorificar o nome dele. Tem alguém doente? Então, vamos chamar os pastores, os obreiros da igreja, para as pessoas orar sobre aquela pessoa que está doente. Orar com a imposição de mão, unja com azeite e vamos orar com imposição de mãos. E orando com fé, a pessoa vai ficar curada. Inclusive, quando eu sempre falar responsabilidade, meu pastor é grande porque ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem o dever de interceder, orar pelo povo, oferecer sacrifício. Como é o sacrifício que ele oferece? É pedindo perdão. E a pessoa será perdoada, como nós vemos aqui. Levantará e se houver cometido pecado, será perdoado. Se você realmente orar, clamar, interceder, pedir perdão, interceder pela pessoa, Deus perdoará em virtude da sua oração, do seu pedido, do seu clamor, estando você em conformidade com a palavra de Deus. Temos que ungir. A oração feita com fé curará o doente e o seu levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Então entenda essa situação. A responsabilidade do pastor, do presbítero. Aconteceu, não chame. Ele vai orar, vai interceder, vai clamar. Deus, inclusive, perdoa pecados. Versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Uma pessoa justa diante do seu homem de Deus, quando ele ora, ele clama, ele intercede, o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor responde a oração, cura enfermo, perdoa o pecado, levanta o doente. Entenda isso. E mais, você não pode, você está no erro, está cometendo um erro, está no pecado, confesse. Confesse o seu erro. Confesse o seu pecado para que seja perdoado, ou seja, livre daquele pecado. E não volte a pecar. Como Jesus sempre nos falou, vá e não peque mais. Assim nós devemos agir. Assim nós devemos proceder. Assim nós temos que ser. Praticar o Evangelho. Crer. Tudo é pela fé. Nós vimos nos capítulos atrás, nós falamos sobre a fé. Então vamos praticar a fé para que possamos ser salvos. Versículo 17 fala assim: Elias era uma pessoa frágil como nós.
ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. O profeta Elias, todo mundo conhece. Ele era um homem como qualquer um de nós. Mas só que procurava ouvir o Senhor, ser guiado pelo Senhor, fazer a vontade do Senhor. Ele orou a Deus. E ele falou. O cara falou, segundo a minha palavra, não vai chover. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva. Depois, o que ele fez? Ele voltou a orar, com o joelho no chão, e falava com o servo dele, olha lá, vê se a chuva já vem. E ele voltava, ele levantou uma dessa, eu falando, tem uma nuvenzinha longe, do tamanho da mão de uma pessoa. E era chuva. Logo depois desceu bastante. Ele falou, pode correr, que a chuva está chegando. Ele orou, Deus mandou chuva. Nós temos fé, nós cremos, nós oramos a Deus, nós clamamos. E o Senhor responde. Claro, quando as nossas orações estiverem em conformidade, estiverem de acordo com a palavra de Deus. Queridos irmãos, versículo 19. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, alguém o reconduzir a ela. Lembrai-vos disso, que ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Alguém está no erro, saiu, foi pro erro, está no pecado. Se nós pregarmos a verdade e ela voltar para o caminho do Senhor, voltar para a verdade, além de nós estar para com que essa pessoa seja salva, nós estaremos contribuindo para o perdão de uma grande multidão de pecados. Não somente dela, mas também nós. Por isso, em todo tempo, sejamos sinceros, verdadeiros e vivamos primeiro a palavra, sendo exemplo, porque nós pregamos muito mais com os nossos exemplos do que com a palavra, com a nossa boca. Nós pregamos assim. E também com a nossa boca. Então nós temos que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, porque isso é a vontade do Senhor. Quando nós fazemos assim, estamos salvando pessoas. Amém? Muito bem, nós concluímos agora o livro de Tiago. Concluímos agora no versículo 19, do capítulo 5. E amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. No versículo 1. Que amanhã nós estaremos meditando nela. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe.